Oi, sejam bem-vindos ao CN Lendas, nosso primeiro vídeo aqui do canal. Vamos falar sobre uma lenda regional, uma lenda do Amazonas e também do Pará e de algumas partes da Bolívia, que é o Mapinguari. Então, para fortalecer o nosso trabalho, você se inscreve no canal e deixa o like logo de início. Todo domingo às 10 horas da noite vai ter vídeo aqui nesse canal, certo? Então, bora pra lenda. O Mapinguari é uma lenda derivada de algumas lendas dos índios da região amazônica. O Mapinguari, também designado Snacha, é uma criatura lendária descrita como sendo coberta de um longo pelo vermelho e vivendo na floresta amazônica do Brasil e de algumas partes da Bolívia. A história nos conta que ao descobrir um segredo oculto da imortalidade, o pajé transformou-se na besta. Destaca-se também na Amazônia como o terror dos seringueiros e predador dos caçadores. Há também quem afirma que a criatura seria o destino final de alguns indígenas anciões, ou até mesmo preguiças gigantes que habitavam a floresta amazônica muito tempo atrás e sobreviveram ao longo do tempo. O Mapinguari é descrito como um ser de estatura alta, cerca de 2 metros, o corpo coberto de pelos vermelhos. Ele tem apenas um olho grande no centro da cabeça e na área da barriga possui uma boca grande e dentes afiados, braços longos e garras grandes nas mãos. Mas aqui veremos a história do Inocêncio, que se encontrou com a criatura quando trabalhava de guia turístico de expedições internacionais do rio Urubu, que é um rio brasileiro dos estados do Amazonas e Roraima, é um afluente do rio Amazonas, e essa história ocorreu em 1983. O trabalho do Inocêncio era capturar espécies de macacos que seriam levados por pesquisadores norte-americanos, enquanto exploravam uma região isolada da selva. Inocêncio e sua equipe encontraram pegadas de um animal de grande porte que eles acreditavam se tratar de um primata, e o grupo adentrou a mata em busca do animal, acreditando que a descoberta poderia lhe render uma boa recompensa. E no terceiro dia de uma perseguição que os levou a uma área inexplorada, a equipe decidiu ficar ali, acampar e fazer uma fogueira. Durante uma noite particularmente escura, uma coisa vil e assustadora começava ali a espreitar os limites do acampamento deles, produzindo um ruído que deixou aqueles homens nervosos. Se desesperaram, porque não era nada que eles mesmos, mateiros experientes e conhecedores da floresta, já tinham ouvido todo tipo de som. Para você que não sabe, o mateiro é uma pessoa que já é acostumada a andar no mato e conhece toda a artimanha daquele ambiente. Segundo as testemunhas, ele se assemelhava a um grito de um homem, acompanhado de um rosnado de gelar o sangue. Aí o Inocêncio ordenou que os homens atiçassem a fogueira, já que ela parecia manter a coisa, seja lá o que fosse, afastada. E os homens se armaram e dispararam seus rifles para o alto na esperança com que o som afastasse o bicho. Mas o ruído teve o efeito contrário, o animal parecia ficar cada vez mais próximo. E um dos guias nativos então cedeu à superstição e começou a gritar que se tratava de um Mapinguari e que a fera mataria a todos que estavam naquele local. Mas foi então que uma coisa bem pior aconteceu. Os homens escutaram o som de algo grande e pesado se movimentando na mata, amassando as plantas e agitando a vegetação enquanto avançava. A respiração da fera era poderosa como a de um touro furioso. Os homens se posicionaram perto da fogueira e se puseram a observar aflitos, e de repente uma silhueta enorme surgiu nos limites da luz produzida pela fogueira, uma coisa selvagem equilibrando-se em 2 pernas, agitando seus braços longos e gritando furiosamente. O guia nativo, um índio bororô chamado Jurandi, caiu de joelhos gritando enlouquecido ao se deparar com um monstro do folclore do seu povo, o Mapinguari. Os homens ficaram paralisados, incapazes de perseguir a coisa, estavam aterrorizados demais por detrás daquela fera que por um instante pareceu muito perto de fazer a expedição em pedaços. Os homens se sentiam drenados de seu ímpeto, enfraquecidos e confusos. Alguns choravam ou tinham reações emocionais conflituosas, chorando ou gargalhando sem parar. O Inocêncio mandou que detivessem o Jurandi, que ele parecia ter sido mais afetado pela visão. O índio babava, virava os olhos e comia a terra. O desacordaram com uma coronhada na cabeça para que ele não continuasse fazendo aquelas coisas. E em seguida decidiram procurar algumas árvores altas e passar o resto da noite em cima delas, alternando de turnos de guarda. Os homens ainda conseguiam ouvir a coisa à distância com seus urros bestiais. Quando finalmente amanheceu e os homens tomaram coragem de descer das árvores e encontraram na clareira as marcas de sangue e pegadas da coisa, sentiam ainda no ar um fedor azedo de um animal selvagem que sem dúvida emanava da criatura. O grupo desfez o acampamento e começou a retornar imediatamente para a civilização, sem descansar e olhar para trás,
eles tinham uma história inacreditável para relatar quando chegassem ali ao povoado mais próximo. O Jurandir, o nativo que perdeu a razão diante da criatura, agora mais calmo, explicou para os outros o que era aquela coisa. Ele contou que se tratava de um monstro das tradições orais dos Bororô, uma besta que habitava nos recônditos mais ermos da selva, que era o Mapinguari. Encontrar aquele bicho na mata era o mesmo que topar com a morte. Eles haviam tido muita sorte de afugentá-lo, pois quando o Mapinguari sente o cheiro de sangue, ele fica enlouquecido. E se um deles tivesse sido ferido, nada poderia deter aquele monstro. O Jurandir completou a narrativa sugerindo que o urro dos Mapinguari fazia as pessoas ficarem desorientadas. O berro do animal causava náusea e tontura, alguns até caíam inconscientes dominados pelo terror que ele provocava nas suas presas. E esse visitante misterioso jamais foi identificado. A história do Inocêncio, um homem respeitado na região e tido como um mateiro experiente, se espalhou. E ninguém duvidava que os homens tinham visto alguma coisa na mata. A expressão deles e a maneira como relataram a história deixavam claro que eles não estavam inventando aquilo. Na floresta acontecem muitas coisas estranhas. E homens como Inocêncio não precisam fabricar histórias como aquela. Existem várias versões sobre a origem do Mapinguari. A história pode ter surgido por tribos indígenas que vivem na floresta amazônica, onde algumas acreditam que determinados índios, ao atingirem uma certa idade, se transformam nesse monstro e passam a viver isoladamente na mata. A lenda desse predador não é considerada antiga, e sim moderna. Os fatos narrados por moradores em seringueiros são recorrentes e registrados nos estados do Acre, Amazonas e Pará. E claro, a lenda tem como objetivo alertar sobre os perigos e as consequências da exploração desenfreada dos recursos naturais, destacando a importância da preservação ambiental. Mas e vocês? Vocês conhecem essa lenda do Mapinguari? Eu quero saber o que vocês sabem do Mapinguari, então comenta aqui embaixo para mim saber, beleza? Se você tem alguma história, comenta aí também essa história aqui, quem sabe um dia eu posso narrar ela aqui, se você deixar, se você permitir. E é isso. Obrigado pela audiência, se inscreve no canal também, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar que todo domingo às 10 horas da noite eu vou tentar trazer uma lenda aqui para esse canal. E é isso. Obrigado pela audiência, galera. Valeu!